nós vamos iniciando mais uma edição do Esporte Mais, destacando o Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada, ao contrário da primeira, o único do Rio que não ganhou foi o Vasco. O único estreante com vitória foi agora o que perdeu. E perdeu jogando mal, muito mal. O Corinthians atropelou o Vasco na noite de sábado na Neoquímica Arena. Destaque para Memphis Depay. O holandês, além de fazer um dos gols, deu passe para Yuri Alberto. O outro gol do Corinthians foi marcado por João Vitor. O Timão ainda teve 2 gols anulados, numa atuação muito ruim da equipe do Vasco. No primeiro tempo, mesmo sem grande pressão corintiana, o Vasco errava sozinho e acabou propiciando os lances que levaram o Corinthians a fazer 2-0. Realmente o time do Vasco precisa melhorar muito para ter uma temporada de mais tranquilidade para seu torcedor. E nós vamos ver o que falou o técnico Fábio Carilli após a derrota do time carioca. No Vasco da Gama são 4 jogos e 9 gols nos últimos. Se a gente contar os que foram agora, de certa forma, anulados, aí essa conta aumenta ainda mais. A pergunta que a gente faz, o torcedor sempre está fazendo, é a seguinte: já foi testado todas as formações que a gente tem praticamente da zaga hoje. E existe zagueiro, e a gente sabe que o torcedor questiona muito em relação ao Capasso, ele não seria uma opção pela sua parte ou pela parte da diretoria do Vasco? A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol. Né? Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. Carilli, Joel Silva, do canal Colinho do Foco. Queria, claro, imaginando a escalação do Vasco, claro, 3 titulares, a gente entende pela sequência, mas eu gostaria de saber até que ponto essa decisão passou por você e o departamento médico, o departamento de fisiologia, explicasse, né, a sua dificuldade em escalar o time do Vasco. Aproveitando também, gostaria da explicação do Garré não ter ido nem para o banco de reservas. E por último, o que explicar dessa atuação que, ao meu ver, foi muito aquém, principalmente na questão de jogar, de combater, de raça. Porque eu entendo o seguinte, né? Ao meu ver, um jogador reserva, quando tem uma oportunidade, imagino que ele tem que comer grama. E a gente, no primeiro tempo, não conseguiu observar isso. E até que ponto isso é culpa sua, culpa dos jogadores, e explicasse, né, essa derrota. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então a gente... Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Num jogo de 2 tempos distintos, o Fluminense venceu o RB Bragantino no Maracanã, no retorno de Renato Gaúcho ao comando da equipe tricolor pela 7ª vez e também marcando o retorno de Paulo Henrique Ganso ao time após ficar fora do início da temporada devido a uma miocardite, um problema cardiológico. Bom, no primeiro tempo o Fluminense jogou bem, parecia nos melhores tempos de Renato Gaúcho como treinador, time ofensivo, pressionando o RB Bragantino e fazendo 1-0 com um gol de Lima. Placar justo no primeiro tempo, mas na segunda etapa o Massa Bruta equilibrou as ações e até foi melhor durante boa parte da segunda etapa. E numa saída equivocada do goleiro Fábio,
conseguiu um empate. Fábio rebateu mal e o centroavante Pita, paraguaio, foi oportunista e cabeceou para empatar o jogo. Quando a torcida já manifestava impaciência com o time e chegou a vaiar o meia Martinelli numa jogada iniciada por ele, a bola foi para o escanteio e depois da cobrança do escanteio foi justamente ele, Martinelli, quem fez o gol já nos acréscimos, salvando o Fluminense de empatar em casa e garantindo os primeiros 3 pontos da equipe tricolor que havia perdido na estreia. Vamos conferir agora um trecho da coletiva de Renato Gaúcho. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria que você analisasse primeiro hoje o desempenho do retorno do Paulo Henrique Ganso. Eu sei que é muito cedo para a gente falar do jogador que ficou tanto tempo afastado e todo o problema que ele passou, mas queria que você já falasse um pouco sobre esse primeiro treinamento que você teve com ele, como que você acha que ele se adaptou à partida de hoje, já fisicamente. E a segunda pergunta em algum momento a torcida do Fluminense se mostrou um pouco reativa pelo empate do Red Bull Bragantino e chegou a vaiar o Freitas, o Martinelli. E eu queria que você falasse como jogador mesmo, a sua experiência. Quando você está em campo ali e a torcida está vaiando, você acha que é um momento que o jogador sente mais pro lado negativo ou você está concentrado ali no jogo, o que importa é o que está acontecendo dentro das 4 linhas? Obrigado. Depende muito do jogador, né? Depende muito da personalidade de um pro outro. Alguns sentem, outros não sentem. É sempre ruim, né? A gente escutar as vaias por parte da torcida, perseguir A, B ou C. Mas isso tudo pode ter certeza que com o tempo vai melhorar. Com o trabalho, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor é o reflexo do time dentro do campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e de repente ele foi o herói do jogo. É um garoto de Xerém que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu mesmo estava falando agora com o presidente. Com esses garotos de Xerém a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Daqui a pouco o presidente vende, aí por que vendeu? Entendeu? As coisas vão melhorar, pode ter certeza. E que tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. E hoje, mesmo com todas as dificuldades, a equipe conseguiu os 3 pontos importantes dentro de casa, fizemos nosso dever de casa. Quanto ao Ganso, eu conversei com ele ontem, ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que ele esteve parado. Mas acho que acima de tudo já é uma vitória dele e ter se recuperado 100% do problema. Então ele está recuperado disso. É lógico que ele está longe ainda das melhores condições físicas e técnicas dele, mas isso ele vai recuperar. Eu acho que o mais importante de tudo é que ele está feliz por ter voltado, está 100% no problema dele, isso que era o mais importante. Agora a parte física, a parte técnica, no decorrer dos dias e dos jogos, ele vai recuperar. Quem conseguiu a primeira vitória com autoridade foi o atual campeão brasileiro. Jogando em casa no estádio Newton Santos, com gols de Igor Jesus e Matheus Ponte, o Fogão fez 2-0 em cima do Juventude e mostrou evolução. O time ainda teve um terceiro gol, feito por Igor Jesus, mas houve um impedimento no início da jogada. O time do Botafogo chega então a 4 pontos na competição. Vamos conferir aí o técnico Renato Paiva após a partida. Boa noite, Júlia Camacho da Botafogo TV, parabéns pela vitória. Queria que o senhor falasse sobre essa primeira vitória no comando do Botafogo, fizesse uma avaliação e também falasse sobre o segundo tempo do Botafogo. A gente viu algumas mudanças, queria que você falasse o que você falou com os jogadores, o que você achou que o Botafogo fez para poder ser mais ofensivo nesse segundo tempo. Obrigada. Boa noite. Acho que é um jogo daqueles jogos em que a equipa vai crescendo com o jogo. Não entrou bem, de facto, a equipa entrou mal no jogo. Eu também entendo e disse aos jogadores que o mais importante neste momento é preocupar-nos em ganhar, obviamente em pôr o nosso jogo em prática, mas quando não conseguirmos, como eu costumo dizer, quando não vai no talento, vai no querer, vai na personalidade e vai na raça. E de facto a equipa apercebeu-se que não entrou bem no jogo, mas também não se desesperou, esperou pelo momento de estabilizar, de entender
uma outra movimentação na nossa pressão que falhou, que permitiu que o Juventude tivesse mais bola. Fomos acertando, os jogadores foram acreditando e fomos começando a ganhar bolas na pressão, fomos começando a circular um bocadinho com mais paciência, porque, a exemplo do que aconteceu no Chile, a nossa circulação não está ao nível do que eu quero. Eu acho que a circulação, quando nós não podemos acelerar, não temos que acelerar. Eu entendo a vontade dos jogadores em chegar rápido ao golo, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao golo. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar os jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente. E até isso foi melhorando. Acabámos por fazer o golo no momento, se calhar, falando em merecimentos, que eu não gosto de falar em merecimentos, mas não estávamos tão bem no jogo, mas acabámos por fazer o golo. E o golo tem uma correção em relação ao Chile, outra correção em relação ao Chile, mais gente na área, mais gente a atacar espaços, mais gente a ser agressiva na área, porque só assim é que consegues fazer golos. E depois no intervalo, de facto, houve correções posicionais, estávamos a abrir espaços que permitia que o Juventude circulasse mais a bola mais tempo do que aquilo que nós queríamos, estávamos a saltar na pressão em momentos errados, diferentes, descoordenámos-nos aí, mas começámos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério e a ter mais paciência. E a outra coisa em que nós temos que melhorar também, que eu percebo que às vezes, e muito bem, o John faz isso muito bem, entende quando pode sair apoiado e quando não pode, mas eu acho que há ali momentos em que a gente pode sair mais vezes e estamos a abusar muito da bola longa, apesar do Igor ser um campeão não só da Libertadores e da Série A, mas é um campeão a jogar e daquilo que faz no trabalho de segurar bolas pelo ar, aquilo que ele ajuda a equipa, sendo como a saída de emergência da nossa fase de construção. Um jogo difícil, uma vitória apertada e mais 3 pontos para conta. Foi o Flamengo em Salvador, na casa do Vitória, o Barradão, onde a Arrascaeta fez 1-0 para o Flamengo, mas a equipe da casa ainda foi buscar o empate com um gol de Wellington Rato. Porém, nos minutos finais da partida, bem próximo do fim, após um 0-0 no primeiro tempo e num segundo tempo de muita adrenalina para os torcedores rubro-negros, baianos e cariocas, Bruno Henrique acabou aproveitando o cruzamento de Luiz Araújo e garantiu a vitória do Mengão. 4 pontos na tabela de classificação. Felipe Luiz falou após a partida. Felipe, boa noite. Queria que você avaliasse a partida, da maneira como ela se desenrolou. O Flamengo, que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada a mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN.
Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente, né? E o Bruno Henrique, eu vou falar pra vocês do Bruno Henrique, eu de sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto. Vamos conferir os demais jogos da rodada. Tivemos ainda Ceará vencendo o Grêmio por 2-0 no Castelão na noite do sábado. Já no domingo, a bola rolando para o 0-0 entre Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. Empate também no Maião, em Mirassol, o time da casa 1-1 com Fortaleza. O Internacional, que ficou com um jogador a mais a 20 minutos de jogo, numa expulsão polêmica aí do jogador Jonathan Jesus do Cruzeiro, acabou fazendo 3-0 e assumiu a liderança da competição. O Palmeiras venceu o Sport Recife fora de casa por 2-1 e Santos e Bahia empataram na Vila Belmiro em 2-2. Bom, lembrando que meio de semana tem Libertadores e o Botafogo, que estreou perdendo fora de casa, precisa da recuperação nessa segunda rodada. O time carioca joga na terça-feira no estádio Newton Santos contra o Carabobo da Venezuela. No grupo C, o Flamengo, que começou ganhando fora de casa, o Deportivo Táchira, tem aí a chance de abrir vantagem no grupo, jogando quarta-feira no Maracanã, 9h30 contra o Central Córdoba. Time que não é da divisão principal da Argentina e chegou na Libertadores pela Copa Argentina. Pelo grupo D, outro brasileiro em campo será o São Paulo, no Morumbi, quinta-feira, contra o Alianza Lima. São Paulo vem de vitória fora de casa. O Fortaleza, que perdeu em casa para o Racing, vai ter que buscar reabilitação no Chile contra o Colo-Colo na quinta-feira. Jogos dos brasileiros pelo grupo F, os dois empataram entre si na primeira rodada. Dessa vez o Bahia joga na quarta contra o Nacional do Uruguai fora de casa, e o Internacional, líder do Brasileirão, recebe o Atlético Nacional da Colômbia no Beira-Rio na quinta-feira. E fechando a participação dos brasileiros, o Palmeiras pega o Cerro Porteño quarta-feira às 9h30 no Allianz Parque. Vamos agora para a Sul-Americana destacar os jogos dos times do Rio de Janeiro. Afinal de contas, meio de semana tem Fluminense e também Vasco em campo. O Fluminense, quinta-feira, 9h30 no Maracanã, contra o San José. Já o Vasco da Gama joga em casa nessa terça-feira em São Januário, 9h30 contra o Puerto Cabello. Vamos falar agora do Campeonato Carioca de Futsal Adulto.
e está indefinida a data do jogo Comari Teresópolis e Vasco da Gama, que a princípio seria nessa terça-feira. Em virtude das chuvas na região serrana, a partida foi adiada e ainda não foi definida a nova data. Na sexta-feira terá Canto do Rio e Correias de Petrópolis no Esporte Clube Mauá e na terça-feira, dia 8, Pati do Alferes e Portuguesa jogam em Pati.